Meus queridos alunos do segunda série Ensino Médio, Missão Paz, 2001, 2002. Gente, com muito prazer, eu gravei todos esses vídeos para vocês, né, desde a época das nossas aulas online. E esse é o meu último vídeo para vocês, né, nesse ano de 2022. E provavelmente o último que eu vou fazer, né? Porque talvez eu não tenha outra oportunidade de fazer vídeos para vocês. Eu espero que esses vídeos tenham realmente ajudado vocês na compreensão da matéria, para vocês levarem esse conhecimento consigo, não é? Mesmo que um dia esse conhecimento que vocês têm agora seja descartado, mas enquanto ele tiver sua valia, esse conhecimento realmente sirva para o que você mais precisa, tá bom? Eu espero que vocês sejam pessoas felizes, pessoas boas, inofensivas, que são incapazes de fazer mal para alguém, mas também espertas, antenadas e vigilantes para que ninguém faça mal para vocês também, tá bom? Não faça mal para ninguém, mas não deixe que ninguém faça mal com vocês. Se defendam e defendam aqueles que precisam. Tá bom, gente? A nossa humanidade, ela só tem sentido quando a gente se torna mais humano. E se tornar mais humano é o quê? É você compartilhar o que você tem com aquele que não tem nada, não é? E às vezes o que você tem é um ombro amigo, um ouvido aberto, é o companheirismo, é estar do lado quando a pessoa mais precisa. É o que eu desejo para vocês no futuro, gente. Eu não sei, talvez eu não vá, alguns de vocês, talvez eu não vejo nunca mais na vida. Eu até peço a Deus que isso não aconteça, mas a chance é grande, porque vocês vão tomar rumos diferentes, não é? Eu só peço que vocês levem o pouco da nossa convivência de forma que os ajude nos grandes obstáculos ou também nos pequenos obstáculos da vida, tá bom? E não esqueçam que um dia eu amei vocês e vou continuar amando o restante da minha vida, tá bom? Vocês passaram a ocupar um lugar no meu coração e de lá não vão sair mais. Um grande beijo e Deus abençoe a todos. Vamos para a nossa listinha, gente? Eu vou fazer um vídeo só da nossa lista, tá bom? Ele tem só 3 questões de cálculo, beleza? Eu vou fazer esse cálculo com vocês. As outras questões que são conceito, definição, eu só comento, mas deixo para vocês responderem com as próprias palavras, como a gente fez nos outros vídeos, tá bom? Então vamos embora. Questão 1 é um raio de uma fonte qualquer de luz, né? Um raio de luz qualquer se propaga por um meio transparente com velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Gente, se um raio incidente de luz, um raio luminoso, um feixe luminoso, uma luz, se propaga nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, ele está se propagando no ar ou no vácuo. E essa é a velocidade máxima que a luz pode atingir, tá bom? E ela só vai atingir esse valor máximo no vácuo do nosso espaço sideral ou no nosso ar atmosférico. Beleza? Bom, essa luz veio de um meio transparente numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo e se adentrou para o meio 2. Quando ele se adentrou para o meio 2, ele diminuiu a velocidade de 300 mil para 120 mil quilômetros por segundo. Ou seja, ele passou de um meio com a densidade 1, que é o nosso ar atmosférico, ou o vácuo, e passou para o meio 2, cuja densidade é bem maior. Não é? Por quê? Ele, essa luz a uma velocidade de 300 mil km por segundo foi submetido a um decréscimo enorme de velocidade. Passou de 300 mil para 120 mil. Qual é o índice de refração desse meio 2 que causou esse decréscimo de velocidade? Vamos fazer? Bom, o seguinte, já que ele não citou ângulo formado, ele não citou qual é o índice de refração, nós vamos utilizar essa fórmula aqui, olha. Índice de refração 1
vezes velocidade 1 é igual a índice de refração 2 vezes velocidade 2. É só substituir na fórmula. Índice de refração 1 é 1, do meio 1. Qual a velocidade do meio 2? 300 mil quilômetros. 300 mil. Deixa eu colocar isso para cá. Ó. Vou colocar para cá. Qual que é o índice de refração do meio 2? Não sabemos, é o que estamos procurando. Qual é a velocidade 2? 120 mil quilômetros por segundo. Bom, gente, trocando os termos de lado, vai ficar 120 mil N2 é igual a 300 mil. N2 é, então, a divisão entre 300 mil por 120 mil. Nós podemos, vocês na prova não vão utilizar a calculadora, então a gente pode cortar esses zeros todos. 4 em cima e 4 embaixo. E a gente, ao invés de uma divisão com números enormes, a gente passou a ter uma divisão com números bem pequenos. 30 dividido por 12. Vai dar 2, 24, 30 menos 24, 6, décimo 0, 5 vezes 12, 60. Então, qual é o índice de refração desse meio 2, onde submeteu a luz incidente a um decréscimo considerável de velocidade? Qual é o valor desse índice de refração? 2,5. Ele veio de um meio onde o índice de refração é padrão, 1, e passou por um meio onde o índice de refração é 2,5. Beleza? Bom, número 2. Um raio incidente se propagando em um meio 1, ou seja, em um meio atmosférico ou a vácuo, com um índice de refração igual a 1, né? Forma com a superfície mais próxima um ângulo de 60 graus. Então, ocorreu isso aqui, ó. A superfície mais próxima, o raio incidente, não é? E passando para um meio com um índice de refração diferente. Então, essa luz incidente, ela veio formando um ângulo com a superfície mais próxima de 60 graus. Quando ele foi quebrado, refratado nesse outro meio que ele adentrou, pode ser um meio físico, um prisma, ou pode ser um meio gasoso, com a densidade maior, ou pode ser um meio líquido, que naturalmente tem uma densidade maior que o meio gasoso. E passou a descrever uma propagação com um ângulo menor de 30 graus. Beleza? Já que ele citou ângulo, nós vamos utilizar essa fórmula. Seno de θ1, seno do ângulo 1, dividido pelo seno do ângulo 2, que é igual ao índice de refração 2 sobre o índice de refração 1. Beleza? Vamos lá? Qual que é o seno seno de θ1? Seno de 30 graus. Sobre o seno de θ2, seno de 60 graus. É igual ao índice de refração 2, que estamos procurando. Sobre o índice de refração 1, que é 1. Foi dado no enunciado. Então, para cá. Ó. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para baixo, só para a gente ganhar um pouquinho de espaço. A gente vem para cá, então. Seno de 30, 0,5. Ô, gente, perdão, desculpa. Perdão. O seno de θ1, por isso que eu estou vendo que tem uma coisa diferente aqui. O seno de o θ1 não é 30 graus, o θ1 é 60. Desculpa. Ele veio com um ângulo de 60 e passou a ter um ângulo de 30. Eu coloquei o contrário, né? Ele veio com um ângulo de 60 e passou a ter um ângulo de 30. Então, seno de 60, 0,8. Seno de 30, 0,5. É igual a N2 sobre 1. Multiplicando cruzado, né, nós vamos ter, começando pela letra, 0,5 N2, que é igual a 0,8 vezes 1. 0,8 vezes 1, 0,8. Então, nós teremos N2, ou índice de refração do meio 2, é igual a 0,8 dividido por 0,5. 0,8 por 0,5, gente, é 1,6. O que significa 1,6? O índice de refração do meio 2. Veio de um índice de refração 1
para um índice de refração do meio 2, 1,6. É isso. Número 3. Qual é a definição dada ao movimento ondulatório? É o movimento originado da vibração natural de qualquer corpo ou objeto, não é? E que se propaga em função do espaço e do tempo, com uma forma de onda característica, dependendo da fonte produzida. Beleza? E a gente vai ver um pouco mais na frente a questão 9, a questão 8, que vai falar exatamente disso, a altura da intensidade do timbre. Movimento ondulatório é a formação de uma onda que se propaga em função do espaço e do tempo, provinda, não é, da agitação molecular de qualquer corpo ou objeto. Beleza? Esse corpo ou objeto que gera essa onda, ele vai ter uma forma de onda específica. Tá bom? Isso está tudo dentro da definição de movimento ondulatório. Número 4. O que é frequência e o que é período de uma onda? Frequência é a quantidade de ondas, que você produz em um segundo. Qual é a quantidade de onda? Partindo do zero, cortando o zero e finalizando no zero. Uma onda. Segunda onda. Terceira onda. Quarta onda. Se essa onda ela produz 4 ondas completas ou 4 ciclos completos em um segundo, a frequência dela é 4 Hz, ou 4 ciclos completos por segundo. Isso é frequência. O que é período? O que é período? Quanto tempo você leva para gerar uma onda completa? Nesse caso aqui, é uma onda completa por 4. Né? Seriam 0,25 segundos. Isso é período. É o tempo necessário para se formar uma onda. E o que é frequência? É a quantidade de ondas ou ciclos completos que se formam em um segundo. Beleza? Número 5. Dentre as diversas propriedades do movimento das ondas, qual a definição para a difração de ondas? É a capacidade que as ondas, sejam elas eletromagnéticas ou mecânicas, de transpor obstáculos. Beleza? E mudar o seu sentido de propagação quando elas transpõem esse obstáculo. Isso é difração de ondas. Definindo difração, gente, de uma forma bem sucinta e resumida. Beleza? Número 6. De acordo com o comportamento estudado de um movimento ondulatório, qual o conceito de ressonância? Ressonância, ou podemos dizer ressonância sonora, é quando dois corpos que estão vibrando, cada um na sua frequência específica, né, frequência natural, começam, por algum motivo, a vibrar na mesma frequência. É quando eles entram em ressonância. Esse corpo vibra numa frequência, esse corpo vibra em outra. Né? Esse estojo passa a vibrar com a mesma frequência do mouse, ou o mouse passa a vibrar com a mesma frequência do estojo. Isso acontece com facilidade? Não, gente, mas acontece. É fato raro, mas acontece. Isso pode jogar uma estrutura de um viaduto todo no chão. Não é? Existe aquele exemplo da ponte de Dakota nos Estados Unidos. Coloca lá no YouTube para vocês verem. Ponte de Dakota nos Estados Unidos. A ponte inteira, que era um viaduto que passava em cima de um rio, ela entra em ressonância com o vento. E não era uma tempestade considerável de vento. Era apenas um vento forte. Mas a frequência do vento passou a vibrar com a mesma frequência do viaduto e vice-versa. E a cada espaço de tempo de frequência e ressonância, esse objeto sólido, que é a ponte, passa a ganhar essa ressonância em amplitude, cada vez maior, ao ponto dessa ponte entrar em colapso. Ela entrou em colapso e se quebrou toda. Coloque lá no YouTube e vocês vão ver isso nitidamente. Isso é ressonância sonora, ou ao momento que dois corpos passam a vibrar na mesma frequência. Número 7. Qual o conceito físico de som e como ele se propaga? Som é uma onda produzida por alguma fonte que se propaga exclusivamente em um meio físico qualquer, seja gasoso, sólido ou líquido, e se propaga de uma forma retilínea e constante. Beleza? Número 8. São 3 as características do som, as propriedades do som: altura, intensidade e timbre. Altura é a frequência. A frequência que se
propaga aquela onda? Quantos ciclos por segundo? Intensidade é a potência que essa onda consegue alcançar. Não é? Se você tem uma fonte sonora distante de você, considera centenas de metros, se essa fonte sonora chega até os seus ouvidos, bom, podemos considerar que a intensidade dessa fonte sonora é uma intensidade considerável, uma potência muito boa. Não é? Isso é intensidade, a potência, a amplitude da onda. E timbre é o formato dela. Através do timbre que a gente consegue diferenciar uma flauta de um violino, de um violão, de alguém gritando, de uma buzina funcionando. É através do timbre, o formato das ondas. Beleza? A altura, voltando um pouco da altura, da frequência. Um exemplo de frequência diferente. Pode ser até mesmo a mesma fonte sonora, as nossas cordas vocais. Um som grave, uma frequência menor e um período maior. E um som agudo, uma frequência maior e um período menor. Beleza? Número 9. Uma pessoa parada observa o som de uma sirene de uma ambulância. Uma pessoa parada observa o som de uma ambulância vindo em sua direção. Ou então aconteceu o contrário. Ele decidiu se aproximar da fonte sonora, ficando sob a ação do efeito Doppler. Por que esse efeito ocorre? O que é o efeito Doppler, gente? É o efeito de uma fonte sonora sobre o seu ouvinte. Imagina que nós temos aqui um ouvinte próximo da fonte sonora e um ouvinte longe da fonte sonora. A fonte sonora se propaga dessa forma. Ondas mais próximas, e à medida que ela vai vencendo a resistência do ar, essas ondas ficam mais afastadas. Elas perdem muito em frequência. Perdeu em frequência, o som agudo da fonte sonora chega no ouvinte A grave e chega no ouvinte B agudo. Por quê? Porque ele está próximo da fonte sonora. E ele ouve, ele capta o som dessa fonte sonora enquanto elas estavam comprimidas. Isso é efeito Doppler. Tá bom? É aquele exemplo do avião que está longe, você ouve o som grave, quando ele passa perto de você, o som está agudo. Mas a fonte sonora é a mesma. Só mudou a proximidade da fonte sonora com você, do observador. Isso é efeito Doppler, tá? É a compressão natural das ondas da fonte sonora para quem está perto e a descompressão ou expansão dessa onda para quem está longe. Para quem está longe, ouve grave, para quem está perto, ouve agudo. Agora, a número 10, que é o nosso último cálculo. E a gente termina o nosso vídeo, né, gente? Bom, a velocidade de propagação de uma onda em determinado líquido, a velocidade é 900 metros por segundo. Seu comprimento de onda lambda é 12 metros. Calcule sua frequência. Qual é a fórmula que envolve velocidade lambda, velocidade, comprimento de onda e frequência? Velocidade é igual a lambda vezes frequência. Velocidade, 900. Lambda, 12. Vezes a frequência que nós queremos encontrar. Isolando frequência, nós temos 900 da velocidade dividido por 12 metros do comprimento de onda. Quanto deu essa frequência? 900 dividido por 12, 75 Hz, ou 75 ciclos a cada segundo. É isso, gente. Espero que esse vídeo seja de grande valia para vocês. Espero que vocês façam, antes mesmo de fazer uma boa prova, vocês guardem esse conhecimento bem claro na mente de vocês. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de ser o professor de vocês, né, pelo tempo que nós ficamos juntos. Grande parte da turma vem comigo desde o 8º ano, desde 2019, e eu espero poder participar no final de 2023 da formatura de vocês. Tá bom? Me lembrem. Tá bom? Eu acredito que eu não vou me esquecer. É daqui a um ano, mas passa rapidinho. Um grande beijo e levo cada um de vocês no meu coração. Tá bom? Deus os abençoe.